1 Samuel. Shemuel Aleph. Capítulo 7. Assim, os homens de Kiriat Jearim vieram e levaram a arca de Iau para a casa de Abinadab, na colina. E eles purificaram Eleazar, seu filho, para guardar a arca de Iau. Muito tempo se passou, 20 anos ao todo, desde que a arca chegou a Kiriat Jearim, e toda a casa de Ishau começou a buscar a Iau. Shemuel disse então a toda a casa de Ishau: Se é de todo o coração que vocês voltam para Iau, eliminem do seu meio os ídolos estrangeiros e as imagens de Astorete. Voltem firmemente seu coração para Iau, servindo apenas a ele, e ele os livrará das mãos dos filisteus. Assim, os Ixalitas se livraram das imagens de Baal e de Astorete, e serviram somente a Iau. Então Shemuel disse: Reúnam todo o Ishau em Mispá, e eu vou orar a Iau por vocês. Assim, eles se reuniram em Mispá, tiraram água e a derramaram perante Iau. Também jejuaram naquele dia. Ali eles disseram: Pecamos contra Iau. E Shemuel começou a servir como juiz para os Ixalitas em Mispá. Quando os filisteus ficaram sabendo que os Ixalitas tinham se reunido em Mispá, os governantes dos filisteus subiram contra Ishau. Ao saberem disso, os Ixalitas ficaram com medo dos filisteus. De modo que os Ixalitas disseram a Shemuel: Não pare de clamar a Iau, nosso Criador, para que ele nos ajude e nos salve das mãos dos filisteus. Então Shemuel pegou um cordeiro que ainda mamava e ofereceu a Iau como oferta queimada inteira. E Shemuel clamou a Iau por ajuda a favor de Ishau, e Iau lhe respondeu. Enquanto Shemuel fazia a oferta queimada, os filisteus avançaram para lutar contra Ishau. Naquele dia Iau mandou uma forte trovoada contra os filisteus e os lançou em confusão, e eles foram derrotados diante de Ishau. Em vista disso, os homens de Ishau saíram de Mispá e perseguiram os filisteus até a região ao sul de Bet-car, matando-os pelo caminho. Shemuel pegou então uma pedra e a pôs entre Mispá e Gesana, e a chamou de Ebenezer, dizendo: Até agora Iau nos ajudou. Assim, os filisteus foram dominados e não invadiram mais o território de Ishau, e a mão de Iau continuou contra os filisteus todos os dias de Shemuel. Além disso, as cidades que os filisteus haviam tomado de Ishau foram devolvidas a Ishau, desde Ecrom até Gate, e Ishau recuperou o território delas das mãos dos filisteus. E também houve harmonia entre Ishau e os amorreus. Shemuel continuou a julgar Ishau por toda a sua vida. Todo ano ele percorria o circuito de Betal, Gilgal e Mispá, julgando Ishau em todos esses lugares. Mas voltava a Ramá, porque era ali que ficava sua casa, e ali ele também julgava Ishau. E em Ramá ele construiu um altar a Iau. 1 Samuel. Shemuel. Capítulo 8. Quando Shemuel ficou idoso, designou seus filhos como juízes para Ishau. O nome do seu filho primogênito era Iauau, conhecido por Joel, e o nome do segundo, Abias. Eles eram juízes em Berseba. Mas os filhos dele não seguiam o seu exemplo, iam atrás de lucro desonesto, aceitavam suborno e pervertiam a justiça. Com o tempo, todos os anciãos de Ishau se reuniram e foram a Shemuel, em Ramá. Eles disseram: Veja, o amo já está idoso, e os seus filhos não andam nos seus caminhos. Agora, designe um rei para nos julgar, como todas as outras nações. Mas, quando disseram: Dê-nos um rei para nos julgar, isso desagradou a Shemuel. Então ele orou a Iau, e Iau disse a Shemuel: Faça tudo o que o povo lhe pede, pois não é a você que rejeitaram, mas é a mim que rejeitaram como rei. Eles estão fazendo exatamente o que fizeram desde o dia em que os tirei do Egito até hoje. Eles sempre me abandonam e servem a outras divindades, e é isso que estão fazendo com você. Agora escute o que eles dizem. Mas não deixe de adverti-los com toda a seriedade, explique-lhes o que o rei que os governará terá o direito de exigir. Portanto, Shemuel transmitiu todas as palavras de Iau ao povo que lhe pedia um rei. Ele disse: O rei que reinará sobre vocês terá o direito de exigir o seguinte: Ele pegará os filhos de vocês para servir nos carros de guerra dele e na sua cavalaria, e alguns terão de correr à frente dos seus carros. E ele designará alguns como chefes de 1000 e chefes de 50, e outros cultivarão as terras dele, farão as suas colheitas, e fabricarão suas armas de guerra e equipamentos para os seus carros. Ele pegará as filhas de vocês para fabricar perfumes, cozinhar e fazer pão. Tomará o melhor dos seus campos, dos vinhedos e dos olivais e os dará aos servos dele.
Pegará o 10º dos campos de cereais e dos vinhedos de vocês e o dará aos oficiais da corte e aos servos dele. E pegará os servos e as servas de vocês, os seus melhores bois e os seus jumentos, e os usará no trabalho dele. Pegará também o 10º das suas ovelhas, e vocês se tornarão servos dele. Chegará o dia em que vocês clamarão por causa do rei que escolheram para si mesmos, mas Ial não lhes responderá. No entanto, o povo não quis escutar Shemuel e disse: Não importa, estamos decididos a ter um rei sobre nós. Então seremos iguais a todas as outras nações. Nosso rei nos julgará, nos conduzirá e travará as nossas batalhas. Depois de ouvir todas as palavras do povo, Shemuel as repetiu aos ouvidos de Ial. Ial disse a Shemuel: Escute o povo, e designe um rei sobre eles. Então Shemuel disse aos homens de Ishal: Volte todos para a sua cidade.